O Bruno Domingues, né? Joga, que é o jogador que faz aquele lado direito. Para a gente não mexer muito na estrutura, né? Porque da outra vez foi, se não me engano, foi o Aleph que a gente colocou. Porque o Guti joga pelo lado esquerdo e o Bruno pelo lado direito. E a gente entrando com o Domingues, a gente não vai mexer em duas posições, né? Então joga o Domingues, bom, a gente vai colocá-lo para treinar, fazer se apronta, terminar esse último treino amanhã lá em Goiânia. Mas a intenção é ele e o restante é manutenção. Essa é a primeira ideia. Eu sei que vocês ficam pouco, não sei qual, mas às vezes a gente precisa de um ajuste final. Beleza? Valeu? Esse deixa só estabelecer aqui. Não, então assim, a intenção é essa. É a entrada do Domingues e a manutenção do time, né? Para a gente não perder muito, já que principalmente esse ataque que a gente vem fazendo aí do Marcelo, do Pop e do Edgar já vem jogando junto há algum tempo. Já que a gente tem algumas ausências, né? Como foi nesse último jogo, então para que a gente, pelo menos uma boa parte da equipe, ela se mantenha. Paulo, tem um aspecto positivo que você teve nesse jogo de quarta, foi principalmente o setor de volantes. Você perdeu os cães e guarda ali, mas você ganhou a velocidade, mas também uma boa proteção, que é a situação do Cadu e também do Edson Ratinho. É mais ou menos nesse sentido, nessa manutenção que você falou, que pretende utilizar. Isso. O Rato fez bem nessa função ali, protegendo, dando uma boa saída de bola, que a gente tem geralmente quando a gente joga com os dois, né, com o Anselmo e com o Naldo também. E a gente não pode deixar de frisar, como depois do jogo, a gente não... Do Lucas, né? O Lucas teve uma participação muito boa dentro do jogo. Aquele homem que veio, ajudou na marcação, deu dinâmica ao jogo, trabalhou bem essa bola. Então, assim, foi muito boa a participação deles dentro de uma função que a gente ainda não tinha usado eles, né, dentro dos jogos. Então, a gente teve uma grata surpresa. Eu espero que continue, né, que a gente possa fazer um grande jogo. A gente está precisando desse resultado fora, para que a gente possa já vir para dentro de casa mais leve, a torcida vir mesmo, para a gente poder engrenar em uma sequência. A gente precisa de sequência para que a gente possa sair dessa situação. Pensei ainda um pouco sobre isso, né? Você perdeu jogadores, mas você acha que ganhou outros, pelo que tu tá falando aí, do Lucas, do Ratinho, enfim, acho que ganhou outros jogadores? E o Goiás agora, né, o técnico caiu, tá na zona de rebaixamento. Você acha que eles vêm com uma outra motivação? Vai ser um jogo muito difícil por causa disso? Vai. Esse é o primeiro aspecto, né? Praticamente ali um confronto de duas equipes que estão na zona. E o outro são as dificuldades que a gente vai encontrar normalmente em se jogar em Goiânia. Em qualquer horário é um horário difícil de se jogar, porque a umidade é muito baixa, a dificuldade é muito quente. Morei em Goiânia há 3 anos, é muito calor. E o jogo às 11 horas da manhã de novo, né? Se eu não me engano, acho que o Joinville passa a ser a equipe que mais se iguala. E a gente ainda tem, se eu não me engano, mais um jogo contra o Flamengo às 11 horas. Então, assim, a gente vai com esse objetivo, sabendo dessas dificuldades todas, mas a palavra-chave nossa é superação. Nosso momento é superação, em todos os aspectos aí dessa partida difícil contra o Goiás. Quando você falou dos treinadores, está sendo isso aí é uma constante dentro do futebol brasileiro, né? Você vê numa rodada, se eu não me engano, foi Goiás, Fluminense, né? Teve mais um. E o Figueirense. E assim, você não vai conseguindo o resultado. É assim, o futebol ele faz essa dança das cadeiras aí, normal. Ô Paulo, a gente consegue perceber que o Joinville não vence há 6 jogos, venceu só o Fluminense neste retorno, e que os adversários, os concorrentes diretos do Joinville estão fazendo a sua parte.
Isso aumenta ainda mais a responsabilidade? Isso pode desestabilizar ainda mais o grupo na busca do resultado? A responsabilidade aumenta sempre, né? Desestabilizar não, porque a gente trabalha muito forte aqui para que eles possam estar equilibrados e principalmente assim, se a gente não tivesse produzindo, aí preocuparia, mas foram poucos jogos aqui a gente à frente da equipe que a gente não conseguiu produzir aquilo que a gente queria, né? Então isso aí mostra para eles que a gente pode, um pouquinho mais de um capricho maior, uma boa sequência. No capricho, quando eu digo, não é só no capricho de você fazer um gol, ou de você marcar, não, um capricho de você passar uma bola melhor para o companheiro, você servir seu companheiro, uma doação maior numa volta, né, em ajudar mais, enfim, um capricho um pouquinho mais para que a gente possa conseguir esse resultado que a gente tanto deseja. Paulo, na última coletiva você comentou se para o desenhista o rascunho já é difícil, imagina para o treinador. Essa vitória do Avaí, por exemplo, na última rodada, o Coritiba que também venceu, aumentou essa distância para o Joinville sair da zona do rebaixamento. Preocupa, é um jogo crucial para daqui para frente, quem sabe o Joinville sair da zona do rebaixamento. Como é que você avalia esse jogo contra o Goiás? Toda vez que você aumenta essa vantagem, né, você fica mais longe, claro que te preocupa mais. Mas o que eu estou dizendo, a gente tá sempre assim, né? A gente diminui, se eu não me engano, para 3 pontos, aí depois a gente sobe mais um pouquinho, vai. O importante é que a gente possa fazer a nossa parte, a gente está deixando de fazer a nossa parte. Aí se a gente, não vou nem colocar outros jogos de Chapecoense que a gente não foi bem aqui dentro, mas 2 jogos fundamentais foram os jogos do São Paulo. São Paulo e esse último jogo aí, pelo menos, eram mais 4 pontos nossos, entendeu? Então, assim, que a gente está deixando de fazer, que a gente era para... Se a gente está numa situação melhor, entendeu? Mas a gente sabe que a gente deixou a desejar, nós deixamos a desejar. Então isso aqui mas o bom desse grupo é que ele tem essa consciência de que ele precisa, e ele poderia ter feito e não fez, e pode fazer. Isso aqui é o bom, que ainda dá tempo de você fazer dentro da competição. Paulo, hoje, até essas brincadeiras agora, no começo, e ontem também, assim, percebi que apesar de ter sido um golpe duro, o resultado que foi contra o Sport, e a situação também, eu percebo que não se perde o otimismo, tampouco a descontração, a brincadeira. O quanto isso é importante para vocês porque vocês teriam todos os motivos, principalmente agora, esses últimos 2 dias, para estar bem chateado e não tá. Porque vocês me viram depois do jogo, como é que eu tava, né? Pô, minha vida sempre foi dentro do futebol, e golpe duro, né? É um golpe duro. Aí você fala, primeira vez, não, mas te machuca. Porque se não te machucar, se for você achar que aquilo ali tá normal, que um empate, é normal, você não tem mais objetivo, então você tem que sair. A nossa relação aqui, eu sempre procurei tratar todos vocês com o maior respeito possível, respondê-los com o maior respeito possível. Isso faz parte do futebol, tanto as perguntas que vocês fazem, quanto as minhas respostas. Vocês trabalham com a notícia para informação, para os torcedores, isso aí é fundamental, e tem que perguntar, e não é só pergunta boa, né? Um momento bom, as coisas vão ser bons, as perguntas vão ser boas, os elogios, e no momento ruim vão vir as críticas, a gente tem que estar acostumado com isso, entendeu? Então, assim, às vezes, ali, logo depois do jogo, é um golpe duro, você ainda tem que vir logo assim e atender. Às vezes eu encontro com vocês, como foi depois do jogo, a gente ainda fica batendo um papo ali, porque a gente tem essa relação. Eu não tenho problema algum de conversar com vocês me perguntarem, eu colocar para vocês, às vezes, externar o meu sentimento, o que eu penso, o que eu não penso. Não tenho esse problema. Agora, o melhor remédio para tudo é sempre o tempo, né? O tempo ele te dá assim, aí você... E você passa também só não ver coisas ruins, você vê as coisas boas também fluírem, né? Você olha os outros jogos, você vê que você tem possibilidade de sair dessa situação. Você daqui a pouco a tua equipe não vai ficar nessa situação, ela vai voltar a vencer pelo que eles estão fazendo, entendeu? Você não vê nenhum tipo de acomodação, você vê um grupo trabalhador, entendeu? Então isso te dá mais ânimo pro próximo dia, para os outros dias, que a gente trabalhe da melhor maneira possível para que isso aí mude.
Paulo, os matemáticos dizem que para o Joinville conseguir escapar do rebaixamento vai ter que buscar ponto fora de casa, né? Isso é uma obrigação do Joinville. Por se tratar de um confronto direto contra o Goiás domingo, você enxerga de certa maneira uma oportunidade perfeita, digamos assim, de tentar fazer o crime lá em Goiás? Sempre os jogos fora, eles são. Se você consegue uma vitória fora de casa é muito importante, né? Mas se você colocar, se eu não me engano, poucos clubes têm um grande aproveitamento aí de vitórias fora, é mais difícil. Então, assim, mas a gente tem que procurar fazer, como você falou. Para se pontuar e para ter uma sequência, você tem que vencer fora, né? Já visto que o Flamengo fez aí, tinha 6 jogos, foi jogar ontem com Curitiba, perdeu, onde o mando era dele, né? Então você vê como o fator casa faz diferença, né? Você vê que se o jogo fosse no Maracanã, eu não sei se de repente... Então, se você tira o jogo para outro lugar, eu não sei se de repente o envolvimento ou vira clima de festa, entendeu? Porque não é aquela torcida... É um torcedor, mas não é aquele torcedor que vai estar acostumado a ir ali do dia a dia, é diferente. Então, assim, aí vai num clima de repente que você muda até o foco, né, do teu time. E aí o Curitiba foi lá determinadinho, precisando, foi lá e fez o resultado. Então é importante você vencer fora, sim. A dificuldade é muito maior? Mas a necessidade também é grande. Você falando até na manutenção desse grupo que enfrentou o Sport, você fala que o grupo sentiu, mas depois assimilou bem. Como incentivar esse grupo para buscar essa vitória fora de casa? O Joinville, fora do estado, ainda não conseguiu vencer os seus adversários. Como incentivar o grupo? Como fazer com que esse grupo consiga realmente fazer essa primeira vitória acontecer fora do estado? Trabalhar bastante, né, principalmente o lado emocional, o equilíbrio, porque o nosso pós-jogo aqui contra o Sport, o vestiário foi muito ruim, entendeu? Muito ruim o vestiário, aquele golpe ali, eles acusaram por uma série de fatores. Primeiro, a dificuldade que a partida exigia da gente. Segundo, as nossas necessidades, né, as nossas reposições para que dessem certo. E terceiro, o resultado do jogo. Aí você vai conseguindo o resultado e de repente no final um empate daquele com aquele, a gente com os 3 pontos praticamente na mão, aí de repente sai esses 3 pontos. Né? Então o vestiário, o clima estava muito ruim, mas ontem já foi melhor. Ontem na nossa reunião pós-jogo aqui já foi melhor. Eles mesmos já se colocaram, sabe? Os jogadores mais experientes se colocaram. Então é fundamental esse otimismo retornar dentro do grupo. Agora a gente já vai estar junto de novo, né? A partir de hoje a gente vai estar junto de novo dentro da concentração, e esse momento é bom. A gente também trabalha dentro da concentração. Concentração, a gente tem nossos momentos de reunião, a gente tem nossos momentos que cada um coloca bem suas informações. Então é importante esse otimismo, e eles não perderam. Né? O baque foi grande, mas eles não perderam porque eles têm a confiança de todos nós para reverter. Paulo, depois de um resultado como aquele de quarta-feira, que você mesmo externou essa tristeza, mais tristeza mesmo do que até uma chateação, porque logicamente foi no final do jogo. E quando acontece um resultado como esse, a gente vê sempre alguém sendo mais criticado. Você falou das críticas. A gente percebeu ontem uma crítica muito grande para o William Popp, né, devido até conduzir mais a bola, realmente não fazer a troca de passes, enfim, questão técnica mesmo. Qual é o papel, nesse caso, do departamento de futebol, do técnico, de principalmente um garoto que é da base do Joinville, um garoto que ainda está aprendendo as coisas jogando, para que essa crítica, se chegar nele, não o prejudicar, enfim, no seu futuro? Que ele vai sofrer muita crítica ainda. Ele escolheu uma posição que ele é de atleta profissional de futebol, que é a paixão do nosso país. Se fizer um gol vai ser carregado, se perder vai ser massacrado, e ele vai ter que estar preparado, né? Mas para tudo isso a gente tem sempre os opostos, né? Foi o jogador que mais correu dentro do jogo, foi o jogador que mais taticamente se posicionou bem, ajudando seus companheiros, né? Então, assim, tem os lados, errou no momento decisivo ali de finalização, mas teve lances muito positivos dentro do jogo. Quanto às críticas, nós temos que estar preparados. Acabei de falar, ele vai ter que estar preparado para isso aí, como todos nós, né? Então, assim,
O maior exemplo, o Agenor no início aqui estava sendo muito criticado. E hoje o Agenor aí é praticamente uma unanimidade, não só aqui, no Brasil, né? Então, assim, é um momento de superação, acreditar no seu potencial e trabalhar a crítica como um fator positivo, né? Não tomar ela pelo lado negativo, e sim pelo lado positivo. Se eu estou errando, eu vou procurar acertar, vou trabalhar um pouco mais aquilo que eu estou precisando. Entendeu? Transformar o lado negativo no positivo, isso aí vai ser fundamental. E a gente vai ajudar ele bastante, ele ainda é garoto, ainda vai errar bastante, mas vai acertar também. Paulo, 110 por 75, as dimensões do Serra Dourada, e você tem um camisa 10 que joga como camisa 9 com 40 anos. Como administrar essa situação num gramado tão grande com o seu homem da linha de frente que não pode ter essa mobilidade tão grande também? Tá o mais próximo possível, né? Dentro do campo, bem compactado, para estar junto do companheiro, para não ter um desgaste maior, não só nesse... É mais um fator, né? Mais um dos... Aquilo que a gente falou, 110 por 75, se eu não me engano, é o maior campo hoje do campeonato da Série A. E, se eu não me engano, também o ano que vem não vai poder ter mais esse padrão de 110 por 75, né? Vai estar fora de padrão. E mais uma dificuldade. Então, é jogar compactado. É um jogador que vai ser utilizado. Aí a gente vai ter que ter também a olhar e conversar bastante para que no momento exato a gente possa tirá-lo, como foi nesse último jogo, né? No momento em que ele já não estava conseguindo mais fazer a sua função tática, a gente tirou do campo. Então, assim, bem numa forma honesta. O Marcelo e outra, também ver essa recuperação dele. Por isso que eu estou falando, a equipe vai ser... a gente vai procurar manter uma base, mas se a gente precisar, a gente vai trocar então, alguns jogadores. O Marcelo é um jogador que preocupa? Então a gente vai conversar bastante com ele, como foi no jogo do Corinthians também, aquela de quinta para domingo, para a gente poder estar inteiro também, não ter um peso para a gente ter que carregar, né? Porque o Marcelo inteiro, ele ajuda muito, tanto na recomposição quanto na chegada e na finalização, na bola parada. A gente vai ver também para não sobrecarregá-lo. Deu? Obrigado. Falou, rapaziada.